mais uma vez com Fala aí Doutor, com o doutor Fernando Guion. Doutor Fernando Guion, boa tarde, tudo bem? Gostaria que você se apresentasse para o nosso público, por favor. Quem é o doutor Fernando Guion? Muito boa tarde, Frederico, um prazer estar aqui. Fernando Guion é um professor da universidade, apaixonado por mediação, métodos consensuais de resolução de conflitos, e tem uma empresa nessa área também, né, além de ser professor, e hoje a minha vida é toda pautada nesse trabalho. Eu tenho algumas áreas de atuação mais profunda, que é a questão da educação, da saúde, e também as áreas mais comuns do direito, como família, sucessões, algumas outras áreas. Então você acredita basicamente na conciliação como termo final de um processo, de um conflito, né? E como que isso funciona, ao seu ver? Bom, Frederico, eu estou nessa área há mais de 10 anos, seguramente uns 12, 13 anos, estudando, aplicando isso no dia a dia, lecionando, dando muito curso pelo Brasil inteiro. E quando a gente começa a atuar nessa área, o que a gente percebe é que, em comparação a outros métodos de resolução de conflitos, a mediação traz muitos ganhos. Primeiro, que trabalha com uma lógica de benefício mútuo, coisa que em poucos outros métodos a gente consegue encontrar, né? Dentro do processo judicial, por exemplo, um precisa ganhar para o outro perder. Sim. Em geral é isso. E a mediação não, trabalha com uma lógica de benefício mútuo, ou seja, você tem um conflito, precisa resolver e as duas partes podem sair ganhando, o que é talvez até inusitado para muita gente que não conhece, né, em profundidade o assunto. Então, assim, a mediação é algo que me traz muito prazer por trazer respostas muito consistentes para quem é mediador, para quem é advogado na área de mediação, né, que a gente chama de advocacia colaborativa, porque o advogado que vai participar de uma sessão de mediação, ele precisa ter uma noção das técnicas, uma noção do procedimento e uma noção do resultado que pode ser atingido, porque senão ele acaba atrapalhando. Uhum. Se ele não tem o domínio das técnicas de mediação, e são muitas, né? Não é uma lógica de senso comum, como muita gente pode imaginar, mas então essa busca pelas técnicas, por um procedimento mais aprofundado, isso traz uns resultados assim muito satisfatórios, tanto do ponto de vista de celeridade, porque a gente faz mediação em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ao passo que, né, a média de duração de processos judiciais aí de 8 anos no Brasil. E às vezes, numa solução perde e ganha, ou numa solução que você ganha e não leva depois, você não consegue executar, né? Então, no conjunto da obra, eu gosto sempre de falar, você quer ir para o céu ou para o inferno? Você quer ir para o céu ou para o inferno? Se você quiser ir para o inferno, tudo bem, a gente tem todo o roteiro já definido. Mas existe um caminho que é muito menos desgastante, mais rápido, que gera benefício mútuo, que leva a resoluções de longo prazo. Então, assim, o conjunto que a mediação traz, ele eu sempre digo que é tecnologia de ponta. É tecnologia de ponta. Porque enquanto a maioria de nós anda em carros de motor a combustão, mas, no meu entendimento, né, o futuro está todo aí para o carro elétrico, eu faço muito essa analogia em relação ao processo judicial e não só a mediação, mas os métodos consensuais de resolução de conflitos. A negociação, a mediação, as práticas colaborativas, outras questões relacionadas. Isso representa o carro elétrico, quer dizer, é o futuro. E só não é o presente porque ainda a estrutura, né, não só das faculdades, mas do próprio poder judiciário, dificulta um pouco o avanço desses outros métodos de soluções consensuais. E como funciona isso, essa mediação, essa conciliação fora da justiça? Como que vocês empregam isso? De que forma isso? E como que as pessoas encaram isso?
tem bons resultados? Bom, é uma ótima pergunta, Frederico. São muitos caminhos, né? Muitos caminhos. E aos poucos, outros caminhos vão aparecendo. É interessante isso. Mas vamos pegar alguns, né? Vamos começar do mais básico, que seria um caso de alguma pessoa chegar a um escritório, apresentar o seu caso ao advogado, e o ideal é que o advogado tivesse domínio para perceber que aquele caso é um caso típico de mediação. O que seria esse caso típico de mediação? São casos de relação continuada, relações duradouras. Então, como exemplos, as relações familiares, né? E aí você trabalha direito de família e direito de sucessões também. Direito empresarial, porque aí você tem fornecedor ali que, né, tem contratos de fornecimento de matéria-prima, por exemplo, a empresa que dura séculos, né, ou décadas, muitos anos. Tem relações escolares, relações de vizinhança, as relações internacionais, as relações profissionais, no poder público, sobretudo, porque hoje na esfera privada isso mudou muito, mas no poder público as pessoas entram e trabalham uma ao lado da outra durante 10, 20, 30 anos. Então é uma relação muito duradoura. Então o advogado, né, como, vamos dizer, primeiro juiz, né, ele deveria ter essa percepção que aquele caso é um caso muito mais adequado para a mediação do que para o processo judicial. É trabalhar a lógica do sistema multiportas, né? Tem o poder judiciário, a arbitragem, a conciliação, a mediação, o contato direto, e o advogado saber que em determinados casos ele vai acessar a porta da mediação, mas não é acessar a porta da mediação utilizando métodos do poder judiciário, da arbitragem, da conciliação. Não. Eu falo que depois que a gente escolhe a porta, a gente abre, entra num corredor e fecha a porta do outro lado. Sim. Então, é todo um universo completamente diferente. Eu posso, né, garantir que o universo, por exemplo, da mediação em relação ao processo judicial é quase antagônico. Mas tentando voltar mais para, né, responder mais objetivamente sua pergunta, o que acontece? Então, quando a pessoa chega ao escritório e apresenta um caso, você vê que é um caso de direito de família, uma separação, que tem uma relação duradoura ali, um casamento de 10, 15 anos, com filhos menores, às vezes, questões emocionais envolvidas, o advogado deveria optar pela mediação, porque é o método menos desgastante, é mais rápido, gera soluções benéficas para todos e assim por diante. E aí alguns caminhos se apresentam. Ou a gente trata desse caso numa câmara privada de mediação, que é muito recomendada, porque o Poder Judiciário ele ainda não está preparado, infelizmente, né? Os sejusques, de uma maneira geral, não estou falando do sejusque dessa ou daquela comarca, mas do ponto de vista geral, os sejusques não estão preparados para atender com qualidade essa demanda. Para utilizar técnica, esse tipo de coisa. Eu acho que até porque eu acho que todos nós já fomos estagiários, né, mas falta muitas vezes inteligência emocional dos estagiários, no sentido que não tem não carregam muito experiência de vida, digamos, e não sabe como intervir, porque às vezes uma pessoa, que eu vejo muito, dá uma brecha, uma das partes, eles não sabem intervir exatamente naquela hora. Com certeza, isso é fundamental, né, Frederico? Mas eu vejo assim, a capacitação, ela ou não existe ou ela é muito frágil na área de mediação. A obrigatoriedade dessa matéria nas faculdades de Direito é muito recente. E o que é a minha maior preocupação é o fato de, às vezes, um professor de processo civil tradicional ser deslocado para lecionar mediação. Porque, como eu disse, depois que você entra na porta, é um universo completamente diferente do universo do Poder Judiciário que nós todos estamos acostumados. Sim. Então, como é muito diferente, e ali você tem um conjunto simplificando a história, de umas 20 técnicas, um professor de processo civil que não domina essas técnicas, ele vai transmitir o que é a lei de mediação, que é uma lei razoável, a lei 13.140, né, de 2015, mas que para você ter
profundidade na condução de uma sessão de mediação, ou mesmo ser advogado durante uma sessão de mediação, né, praticando ali, ou utilizando práticas colaborativas, você tem que ter uma formação específica na área. Então você pode fazer isso numa câmara privada, pode resolver no Sejusc, ou também você pode resolver com o que eu chamo de práticas colaborativas. Eu não, né? Sim. Todo o mundo da mediação, da negociação, chama de práticas colaborativas, que chegou no seu escritório, você identificou que é um caso típico de mediação, você identifica a outra parte, que é meu cliente, você me procura, e nós vamos sentar e vamos negociar. Vamos, né, gerir aquele conflito com base na lógica da mediação para ser, né, rápido, para atingir o objetivo que as partes pretendem, para gerar menos desgaste para a família, para obter um acordo de longo prazo. Então, tudo isso é muito favorável, né? Eu já tive casos de separação litigiosa que eu gastei um mês. Quer dizer, num processo judicial, talvez não tivesse nem a citação ainda, né? Sim. E como você você sempre defendeu a conciliação e a mediação, ou foi através do judiciário que você viu que não estava dando a resposta que você almejaria, tudo? E como que foi isso? Sempre aconteceu isso, ou aconteceu algum fato que te levou a isso? Esse é meio inusitado, né? Eu sempre conto esse caso porque a mediação... Bom, eu já lecionei em muitas faculdades, né? Umas 15, 16 faculdades. E uma delas foi a Universidade Federal de Ouro Preto. Eu era professor de trabalho, processo de trabalho, previdenciário. E depois fiz concurso para Juiz de Fora, para a Universidade Federal de Juiz de Fora. Fiz concurso para processo do trabalho. Mas quando cheguei aqui, por uma série de questões burocráticas, a coisa não funcionou bem. E aí eu basicamente fiquei sem matéria, mais ou menos isso. E aí eu reclamei durante um mês, né? Fiquei lá reclamando, falei, gente, não tem matéria para eu lecionar, né? Eu acostumado a dar muita aula em Ouro Preto, então eu vim com a expectativa, né, de entregar muito. E aí como não tinha essas matérias preparadas, eu pensei e falei assim, eu vou criar alguma coisa diferente aqui. E como em Ouro Preto tinha esse projeto em andamento, lá chamava Projeto Pacificar, que eu nunca tinha participado, eu só sabia da existência, porque os professores lá têm muito contato. Eu liguei para a professora Renata Maia, que é hoje professora da UFMG, de processo civil, falei, Renata, por favor, me manda o projeto. Eu tinha liberdade para falar isso para ela, né? Muito amiga minha. Falei, Renata, me manda o projeto que eu vou tirar o FOP, vou colocar o FJF e vou implantar isso aqui, porque não tem. A gente só lida com o judiciário aqui, né, no escritório escola, que eu fui deslocado para o escritório escola, no núcleo de prática jurídica. E aí, lógico, eu fiz algumas adaptações, não foi exatamente isso, fiz algumas adaptações, e aí comecei a experimentar o mundo da negociação e mediação. Eu criei um projeto de extensão com base nesse projeto que veio de Ouro Preto, que chamava Projeto Dialogar, e aí comecei a me enfronhar. Comecei a estudar, fazer cursos de capacitação, fiz curso de capacitação em Portugal, né, para mediador internacional, fiz vários no Brasil, participei de congressos, li muito e pratiquei muito, porque no escritório escola tem uma demanda que também é típica de mediação e ali muita prática. A gente acabou ganhando 2 prêmios do CNJ, né, do Conselho Nacional de Justiça, do Conciliar é Legal. Então tudo isso foi me dando combustível para poder acreditar, me aprofundar, entender, criei a matéria, quer dizer, a lei de 2015, né? Sim. A lei de mediação. Apesar de, em 2010, ter a resolução 125 do CNJ, que já regulamentava o assunto, mas era uma resolução do CNJ, não era uma lei. E, em 2013 eu criei o Dialogar, esse projeto de extensão, em 2013 para 2014 eu criei as primeiras disciplinas na universidade. Criei primeiro mediação e depois mediação comunitária. Então aí comecei a estudar muito, praticar. Lá para as tantas eu me desvinculei da universidade parcialmente, criei uma empresa que chama Âmbar Mediação, que atua principalmente na área da saúde e da educação.
mas também, né, nesses outros ramos como família, sucessões, vizinhança, etc. E a gente começou a dar curso de capacitação no Brasil inteiro, a coisa fluiu. Começamos a escrever muito, artigo, livro, vai ser um livro publicado agora em março, né, também, no mês que vem, que é um curso de métodos consensuais de resolução de conflitos, com foco na mediação, que na minha cabeça é ali que tem assim, o conjunto de técnicas e procedimento que é mais profundo está na mediação. Sim. A conciliação bebe um pouquinho da fonte, a negociação bebe um pouquinho da fonte, as práticas colaborativas também, mas o cerne está na mediação. Ou, o que eu hoje prefiro me apresentar, como gestor de conflitos, porque a mediação foi tão vilipendiada no Brasil inteiro por uma não utilização das técnicas. Né? Você vai para uma sessão de mediação no fórum, a pessoa pergunta, tem acordo? Quer dizer, isso é a famosa técnica que eu sempre brinco, que é VMLG, não, VLMG, que é vamos lá minha gente, entendeu? Essa é a técnica, sim, vamos lá minha gente. Porque isso não é a técnica, né? A mediação, você tem um conjunto muito profundo. A mediação, ela está amparada, fundamentada em muito de psicologia humanista, que o fundador é o Carl Rogers, foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelos primeiros tratados de paz no Oriente Médio, não é qualquer pessoa. Tem uma fundamentação também muito profunda na comunicação, na matemática. A teoria dos jogos tem uma força muito grande, porque nas relações continuadas, o John Nash, né, que foi ganhador também do Nobel de Economia de 1994, se não me falha a memória, ele demonstra que nas relações duradouras, por isso a aplicabilidade das relações duradouras, sim, da mediação. Nas relações duradouras é mais interessante, é mais inteligente, é mais benéfico para a parte cooperar do que competir. Por isso que não faz sentido eu entrar numa lógica perde e ganha, porque isso vai trazer trágicas consequências para sua família, para sua, sim, saúde mental, para sua questão patrimonial, numa separação, por exemplo. E no caso assim, dessas conciliações, né, mediações, sempre vão parar no judiciário, não necessariamente. Você consegue fazer um acordo entre as partes que se resolve sem necessidade do judiciário propriamente dita. É muito importante tocar nesse assunto mesmo, Frederico, porque às vezes a gente que é formado em direito, né, fica muito nessa dependência do judiciário, né? Tudo é para o judiciário. E quando a gente começa a entender o universo da negociação e da mediação, a gente sai um pouco dessa perspectiva. Então, hoje existe uma dependência do judiciário quando se tratar de direito relativamente indisponível. Sim. Aí a lei de mediação fala que precisa da oitiva do Ministério Público e homologação judicial. Direito absolutamente indisponível não cabe mediação. Mas o que a gente tem, né, a ampla gama de direitos disponíveis que a gente tem é muito grande, né? Assim, surpreendente. Então, em todos esses, né, direitos patrimoniais, por exemplo, são disponíveis. E ali, portanto, você não precisa homologar no judiciário. Então você vai para uma câmara privada, negocia, celebra o acordo, se as partes quiserem homologar, homologam, mas não há necessidade. Então, e por que existe o cumprimento espontâneo, independentemente do judiciário? Porque o acordo é ganha-ganha. Sim. Por que alguém vai deixar de cumprir um acordo que é benéfico para ela? Isso é verdade. Não é? Então, assim, a gente como advogado tende a pensar, não, mas se eu não homologar, eu vou ficar fragilizado, né? Como é que eu vou fazer para executar? Não, as pessoas querem executar. Elas querem, elas buscam buscam um cumprimento espontâneo. Por quê? Porque é favorável. É favorável para ela. Então, né, inúmeros casos que eu poderia citar aqui, mas as pessoas cumprem um acordo por quê? Porque é interessante para elas, porque satisfaz a necessidade. Qual que é a lógica básica, né, que eu acho que é pouco trabalhado dentro das faculdades isso?
O que é o conflito para a mediação? Trabalhando na lógica do direito Sim. mesmo. O que é o conflito? É uma insatisfação de necessidades. Toda vez que existe uma insatisfação de necessidades, você está diante de um conflito. Então, num relacionamento, por exemplo, num casamento, poderia ser falta de afeto. A questão patrimonial também pode desequilibrar, a felicidade de um filho, a falta de realização profissional. Todas essas são categorias de necessidades humanas. Se você tem uma necessidade humana dessa desequilibrada, qual que é o objetivo daquela pessoa que quer resolver o conflito? Não é tocar o processo, não. Eu brinco que existem duas categorias de advogado. O tocador de processo e o resolvedor de problema. Você quer resolver o problema ou você quer tocar o processo? Porque a gente está treinado para tocar processo. Verdade. Né? E a lógica da mediação não é resolver o problema. E não é resolver o problema do advogado, é resolver o problema do cliente. Que é outra percepção, né? Então, como é que você vai resolver o problema do seu cliente? Afinal de contas, teoricamente, você está sendo pago, você se formou para isso, né? Resolver o problema do seu cliente. Tudo bem que você vai ser remunerado por isso, não tem problema nenhum. Mas você precisa resolver o problema do cliente. Então, para resolver, você precisa ter essa dimensão. O que é o problema do cliente? E estudando, né, com mais profundidade essa matéria, né, tem bons livros, por exemplo, do Marshall Rosenberg, de comunicação não violenta, que foi aluno do Rogers, o Rosenberg. Isso fica muito claro. Assim, é sempre um desequilíbrio de necessidades humanas. Então, ou institucionais, ou empresariais. Uma empresa que tem um desequilíbrio no contrato, ela começa, né, a reclamar, tem um conflito ali, porque desequilibrou o lucro, então está preocupada. Se você olhar a fundo, todo o conflito é decorrente de um desequilíbrio de necessidades. E aí o que alguém que está preocupado em resolver o problema do cliente tem que fazer na ótica da mediação, da negociação? Tem que reequilibrar ou satisfazer essa necessidade. Entendi. Mas sem esquecer da outra parte. Sem esquecer da outra parte. Você sabe por quê? Porque eu pergunto e fico esperando a pessoa perguntar, Frederico. Eu falo assim, você celebraria um contrato comigo bom só para mim, Frederico? Não te contemplasse em nada. Ninguém faria isso, a sua sã consciência, né? Eu fico esperando a pessoa responder. Ela fala, não. Eu falo, tá bom. Aí eu pergunto para outra. Joaquim, você celebraria um contrato com o Frederico bom só para o Frederico? Não. Então, pois é. Ou seja, a gente só vai sair daqui quando o acordo contemplar a necessidade dos dois lados. Tá? E isso parece algo superficial, mas não é. Porque existe uma lógica de negociação, né, senso comum, que não trabalha com as necessidades. Então, é sempre uma lógica dicotômica, ou sim ou não, ou se beneficia um ou beneficia o outro, como se fosse um jogo de soma zero na teoria dos jogos, que é a expressão que eles usam. Para um ganhar, o outro tem que perder. Mas as relações de longo prazo é um jogo de soma superior a zero, os dois podem ganhar. Entendi. Né? Eu posso pegar essa sua caneta e sair correndo, se eu nunca mais te encontrar, eu me dei bem, e você se deu mal, eu ganhei e você perdeu. Agora, se eu te encontrar amanhã, vai ficar complicado, não é? Vai. E depois da manhã, você não vai achar muito bom, né? Você vai ter que querer tomar minha caneta. Então, aí vai ficar nessa briga. Mas se a gente for o tempo todo sabendo que nós temos uma relação duradoura, sendo cooperativo um com o outro, a tendência é que ambos ganhem. E ganhem mais do que numa lógica competitiva. Então, quando a gente vai para a profundidade das necessidades, ao invés de aceitar aquilo que o cliente traz, vou contar um caso aqui que eu acho interessante. A pessoa chegou lá no Dialogar. Ó, eu vim aqui reduzir a pensão e quero guarda compartilhada do meu filho, da minha filha. Pois bem, pode sentar aí, fica à vontade. Conte-me tudo, não esconda nada, abra seu coração. Fui conduzindo na lógica da mediação, identificamos as necessidades, isso, aquilo, outro. Final de contas, guarda compartilhada ele obteve. Aumentou a pensão. Ele sai correndo de um lado da rua para me abraçar do outro lado. Me grita na rua de satisfação. Acho que isso não tem dinheiro nenhum que pague, né? Então, quer dizer,
a pessoa acha que o objetivo dele é reduzir pensão, mas muitas pessoas não sabem sequer entender a sua própria necessidade. Quando ele percebeu que a filha, né, já estava virando adolescente ali, que tinha um gasto maior, ela tinha alguns problemas de saúde, ela precisava de uma pensão maior, na hora que ele entendeu isso, ele mesmo mudou a perspectiva. Então, essa lógica de retirar a pessoa da superficialidade, que a gente chama de negociação por posição, e levar para a negociação por necessidade ou por interesse, que é o nome mais consagrado, é isso que faz a coisa funcionar na lógica do ganha-ganha, que todo mundo fala, mas quase ninguém explica. O que é o ganha-ganha? Como é que você viabiliza o ganha-ganha? Só trabalhando na lógica das necessidades, porque toda necessidade humana ela tem múltiplas alternativas de satisfação. Não tem nenhuma necessidade humana que só pode ser desse jeito. Saúde, felicidade da família, realização profissional, ser bem-sucedido, prosperidade de longo prazo é uma única maneira? Todas Sim. têm inúmeras maneiras. Inúmeras maneiras. Vou contar mais um caso desse para ilustrar que eu acho interessante. Uma vez estava num processo e eu tinha um escritório anterior ao meu no processo e aí depois houve a sucessão. Não vou contar muitos detalhes não, que não tem necessidade. Mas, em resumo, saiu uma decisão saiu a decisão da Justiça e era em torno de 60 mil de honorários de sucumbência. E aí, eu convidei o outro advogado para a gente conversar, para resolver. Conversamos bastante e tal, e eu primeiro deixei ele falar. Falei, eu vim aqui para te ouvir. Aí apareceram outros advogados do escritório, falaram. Eu deixei falar, porque faz parte da técnica, a escutativa. Então, a oportunidade para falar, para você entender onde que ele quer chegar. Falou. Agora já terminou? Já terminamos, então tudo bem. Nós estamos aqui, você está aqui, é 60 mil reais, né? 60 mil, tá. Assim, ó, eu vim aqui para ganhar 2 milhões com vocês. Eu vim aqui também para discutir os 60 mil. Daqui a pouco a gente conversa sobre os 60 mil. Mas o que eu quero mesmo é ganhar 2 milhões junto com vocês. O que muda isso? A gente sai de uma perspectiva de curto prazo para uma de longo prazo. Porque você não quer no seu escritório prosperidade, você quer prosperidade no longo prazo. Sim. Você não quer ganhar 60 mil hoje e ficar um ano sem ganhar nada. Com certeza. Você quer ganhar depois da manhã e assim vai até o ano que vem, né? Eternamente. E era isso que eu estava mostrando para eles, tentando mostrar para eles. Eu ganhei muito mais de 60 mil com eles. Né? No mínimo 4 vezes mais, 5 vezes mais do que isso. Porque ele me deu sugestões, me indicou parceiros, eu falei o que o meu escritório fazia, ele explicou o que o escritório dele fazia. Para falar a verdade, em relação a 60 mil não houve acordo, né? Porque às vezes é aí que eu fico um pouco triste, na verdade, pela falta de conhecimento geral do que é a mediação, do que é a negociação. A pessoa acha que um tem que ganhar para o outro perder, né? Sim. É essa história. De regra, sim. E a pessoa não consegue compreender a profundidade que tem essas parcerias e o benefício que cria para o próprio escritório dele, no longo prazo. A gente fala sempre aqui no escritório, né? É melhor ganhar 50 reais todo dia do que os 100 reais uma vez só. Parceria, você pode crescer de forma perene, de forma tranquila, enquanto que se você se fechar para esse tipo de parceria, de acordo entre as pessoas, eu acredito que na advocacia atual não tem muito futuro isso não. Exatamente. Tem até um livro muito importante hoje que chama o Fim dos Advogados, né? Em inglês, e The End of Lawyers, que fala exatamente isso. O advogado truculento e tal, é lógico que ele vai perdurar ainda há algum tempo. Eu acho que ainda tem algumas figuras assim, inclusive de grande renome, São Paulo, Rio, mas a tendência é declinar esse tipo de
de atuação. E isso é importante dizer, para quebrar um outro mito que existe na negociação, na mediação, que essa história que para ter acordo precisa ceder. Não precisa ceder nada. O livro mais famoso do mundo de negociação, não estou dizendo que seja o melhor, mas é o mais famoso, e é um bom livro, é o Como Chegar ao Sim. O subtítulo dele é Como Negociar Sem Fazer Concessões. Coisa muito parecida, como celebrar acordos sem fazer concessões. Sim. Porque a lógica técnica é, você não cede o que é a necessidade, mas você tem que ter flexibilidade para alcançar. Porque saúde não tem várias alternativas, prosperidade não tem várias alternativas de satisfação, felicidade da família, ter um bom patrimônio, ter uma vida religiosa plena, você tem inúmeras possibilidades. Então, quando você tem flexibilidade para alcançar o resultado, você vai conseguir chegar no ganha-ganha. Agora, se você for inflexível, só pode ser assim, ponto final, aí você corre o risco de perder tudo, inclusive. Corre o risco de perder tudo. Ou ganhar menos, o que é muito triste também, na minha percepção, né? Tem 3 tipos de negociação. É o perde-ganha, o ganha-ganha e o perde-perde. O perde-perde é assustador e a gente vê acontecendo o tempo todo. Porque as pessoas não têm essa informação, não mergulham nessa informação, não se aprofundam em como, né, viabilizar o ganha-ganha. Essa lógica, que ela é espelhada pela teoria do iceberg, que é muito interessante. Assim, quando você vai para a necessidade, aí você multiplica as alternativas. Então, um exemplo simples, acho para deixar isso bem claro, que eu sempre gosto de falar em sala de aula, como sou professor, né, que é assim, a turma não quer que o professor aplique prova e o professor quer aplicar prova. Então fica a disputa prova, não prova. E aí não tem jeito, ou você aplica a prova ou não aplica a prova. Então se o professor for muito exigente ou autoritário ou qualquer coisa, ele consegue vencer, ele aplica a prova. Ou se a turma reagiu de uma maneira muito agressiva, né, fez qualquer coisa muito forte, o professor cede. Então, quer dizer, a turma ganhou, não aplicou a prova, o professor perdeu. Sim. Isso é a lógica básica de negociação, assim, senso comum. Como é que a gente vira o jogo? A gente vira o jogo trabalhando as necessidades. Por que o professor quer aplicar a prova? É lógico que se você perguntar isso para ele vai reclamar nos primeiros 15 minutos da turma. Mas por isso que tem uma técnica que chama 5 porquês. E você continua perguntando para ele, até que ele vai chegar numa lógica, né, no momento certo, com as técnicas certas, né, ele vai chegar na questão de necessidade de qualidade do ensino. Então, o que o professor quer? Da qualidade do ensino, ensinar aquilo que ele sabe para os alunos que estão aprendendo. E os alunos, quais são as necessidades dos alunos? Tem necessidade de diversão, é muito comum, necessidade de aprendizado também, mas de algo prático, algo interessante, pronto, para não esticar muito o assunto. Aplicar ou não aplicar a prova é impossível, ou se aplica ou não aplica, então é perde e ganha. Sim. Tá? Como é que é o ganha-ganha? É possível compatibilizar algo de conhecimento profundo, que é o que o professor quer, e não vai abrir mão de jeito nenhum, ele não cede em relação a isso, com algo, pegar só 2 aspectos, divertido e interessante, que a turma quer? É possível viabilizar essas necessidades? São infinitas hipóteses, infinitas. Então é por isso que a gente viabiliza o ganha-ganha na lógica do interesse, na lógica das necessidades. E aí sai ganhando. E o mais interessante, eu faço isso dentro de sala algumas vezes, já fiz, é que aquela prova que o professor sozinho aplicaria é algo mais simples ou menos, que exija menos profundidade do que com a colaboração dos alunos. Uma situação dessa em sala de aula, nós fizemos, os alunos foram para o fórum, assistiram 50 audiências, fizeram um relatório detalhado, porque eu não abro mão, falei, não, vamos lá, assina lá e pega. Não. E essa história já foi aluno. Nada disso. Já passamos vocês vão saber qual técnica foi aplicada, por que foi aplicada, se não for aplicada, qual técnica deveria ter sido aplicada. Eu quero um relatório, todos vão falar,
eu quero que todos falem, não é um falando pelo grupo. Esse relatório vai ser entregue a quem? Ah, nós vamos entregar para o fórum, para o coordenador do Sejusc. Olha bem a complexidade desse relatório. Apresentação oral em sala de aula. Então, se eu tivesse feito uma prova, né, da minha cabeça, sempre seria algo menos profundo Sim. do que foi com essa aproximação dos alunos para trabalhar uma lógica ganha-ganha. É o que eu digo, a mediação gera valor. Ela é capaz de superar suas expectativas iniciais na negociação. Você quer X e sai com X mais alguma coisa. Sai com 2X, sai com 3. Aí é a capacidade negocial, flexibilidade, capacidade dos advogados, das partes, do mediador principalmente. Então isso, o fato de gerar valor é algo também que, na lógica do princípio da eficiência, já que nós estamos no mundo jurídico, né, é grandioso. Porque um juiz não pode julgar ultra petita, extra petita, ele não pode, ele é proibido. Exatamente. Né? E na mediação a gente gera valor. Quer dizer, imagina bem, você chegar para um cliente e ele quer X e entregar 2X para ele. Né? Lógico que isso também, né, nós estamos debatendo aqui no âmbito jurídico, é lógico que o advogado ele tem que ser conhecedor disso, aquele que detém as técnicas e o conhecimento, ele tem que incluir isso no contrato de honorários, é o desempenho dele, é o êxito. Se ele tem um êxito, né, extraordinário, ele tem que ser pago por isso. Afinal de contas, quantos são os advogados que têm conhecimento profundo sobre o assunto? Eu acho que tem, inclusive, né, todas as faculdades deveriam incentivar e ter esse tipo de matérias, né? Porque eu vou ter que contar um caso prático que aconteceu aqui no escritório, onde estávamos na Justiça do Trabalho tentando convencer, né, a parte adversa, no caso o reclamado, fazer um acordo. Conseguimos convencê-lo a fazer o acordo, estava tudo certinho, o advogado dele interveio e não queria deixar o cliente fazer acordo, sendo que o direito é do cliente, não é dele. Até que começou, fez um tumulto tão grande a audiência e a juíza por si só não teve o discernimento de mandar parar. Eu, que sou uma pessoa calma, acabei falando demais também e falei assim, que perguntei se ele sabia mais da contabilidade da empresa do que o próprio cliente. Eu falei, então, no final conseguimos fazer acordo, mas muito por insistência nossa com do próprio cliente do réu, porque o advogado não tinha acordo. Não sei se foi fomentado na cabeça dele na época de faculdade que advogados é inimigo, tem que fazer de tudo, ou não sei, eu queria mostrar serviço, mas ele não fazer acordo seria muito prejudicial ao próprio cliente. Fizemos acordo, tanto o meu cliente quanto o cliente dele que saiu insatisfeito da audiência. Exatamente isso, Frederico. Assim, a gente é treinado na faculdade para litigar, né? Sim. É uma escola. Eu brinco que no primeiro período é estilingue 1, no segundo é revólver, no terceiro é espingarda de chumbim, no último período é bazuca, míssil e caça. E que a única coisa que você aprende é processo e brigar com os outros. Então o que vai sair de lá? O que me choca hoje em dia, assim, que eu tenho visto na prática, né, que me irrita muito, muitos jovens recém-saídos da faculdade, um pouco com uma soberba, uma falta de empatia, acham que sabe tudo, mais alguma coisa, nem questão disso, são extremamente mal educados e arrogantes. Isso daí eu achei que diminuiria ao longo dos anos, com os jovens cabeças mais abertas, né? Mas creio que se as faculdades tivessem uma aula, né, de mediação e arbitragem, talvez mitigaria muito isso. Não só isso, eu acredito que se o judiciário investisse em mediação e arbitragem, o índice de acordos que eles tanto primam em ter aumentaria exponencialmente, né? Com certeza. O Frederico, infelizmente, o que eu vejo, né, a minha perspectiva hoje, depois de muitos anos de formado e prática e participação no mundo jurídico como um todo, assim,
eu não vejo o Poder Judiciário nem as faculdades de Direito como órgãos para virar esse jogo. Na Europa, lá, a minha experiência, por exemplo, assim, mediação é câmara privada. É a mesma coisa você chegar para um grupo de amigos aqui e querer conversar sobre o Campeonato Brasileiro de Badminton. Esquece, não existe mediação pública na Europa, pelo menos por onde eu circulei, conversei, fiz curso, etc. É câmara privada, porque os mediadores privados, existe a remuneração ou não existe ou é pífia no Brasil. Sim. Quem vai fazer mediador, vai ser mediador de um Sejusc para ganhar R$50, para demorar muito para receber uma burocracia, etc. Não, os melhores não estão lá. E a lógica, já fui convidado, né, por algumas comarcas para coordenar Sejusc, fazer um projeto de mediação lá, mas eles querem que uma sessão de mediação dure 10 minutos. Isso é impossível. Sim. Impossível. E isso não quer dizer que a mediação vai ser mais demorada. Não. Primeiro você tem que fazer uma triagem. Não é todo caso que é direcionável para mediação. Tem casos de conciliação, tem casos que são, né, do Poder Judiciário realmente, ou da arbitragem, mas aqueles que são da mediação, a gente precisa de tempo para trabalhar. Agora, ao invés de gastar 8 anos, nós vamos gastar 1 mês. Eu acabei de fazer um acordo agora no Compor, que é o órgão do Ministério Público, órgão de composição do Ministério Público de Minas Gerais. Era um inquérito civil público que demorou, né, que estava demorando ali até aquele momento 5 anos, 6 anos, com 2 sessões, entre uma e outra sessão foi uma questão de 15 dias, ou seja, vamos arredondar para 1 mês. E em 1 mês nós resolvemos, com 2 sessões de mediação. Com caso de 5 anos, com atraso para a economia da cidade, do cliente, para os cofres municipais, né? Eu não posso dar detalhes porque é quase sigiloso, mas assim, que atravanca o progresso da região, quase quebrou um dos empresários que participou do movimento. Então, assim, o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, ele é muito conservador. E as faculdades de Direito também. Eu acho que Minas ainda são um dos piores. Em Minas Gerais ainda, né, que a gente conhece o nível de conservadorismo. Então, a mediação é uma tecnologia de ponta, ela quebra paradigmas, ela é um avanço tecnológico, na minha opinião. Sempre brinco, é um avanço tecnológico isso aqui. Né, porque a gente trabalha, para explicar esse fundamento, assim, a base do fundamento do direito é legislação e autoridade. Então, qualquer magistrado, se for de alta corte, então, quando vai falar da Constituição, ele está com todas as ferramentas que existem na vida dele. O que ele precisa saber? A Constituição e a autoridade, que é ele mesmo. E vai decidir. O que a mediação traz, a negociação trazem? Elas trazem um outro fundamento de resolução de conflitos, que é o mais importante. Não elimina nem a autoridade, nem a legislação, nem o direito, mas coloca um outro fundamento como o mais importante desses 3, que é a necessidade humana. Sim. E esse avanço tecnológico muda tudo. Muda tudo. Agora, o judiciário está preparado para isso? A meu ver, não. As faculdades de direito também não. Então, eu até falo muito sério, que caiu no colo errado. Deveria ter caído no colo da psicologia ou no colo da comunicação. Caiu no colo mais difícil de todos. Porque o que a gente fala numa sala de mediação, de negociação dentro da faculdade de Direito, todos os outros professores falam quase exatamente o contrário, se não o contrário mesmo. O procedimento de mediação é informal. O processo judicial é ultra formal. Não tem preclusão na mediação. A pessoa pode mudar completamente de opinião. Sim. Então, a necessidade humana está em primeiro plano. No processo judicial, ela quase não aparece. Ninguém vai afirmar isso que não aparece, né? O juiz não vai falar, o advogado não vai. Mas na prática a gente sabe o que acontece. Eles querem aumentar os índices de conciliação, o CNJ
faz aqueles mutirões de desconciliações, mas não investem nada para isso, né? Não formam profissionais para isso. E que me leva, né, à próxima pergunta: como fazer com uma das partes está aberta a uma conciliação ou uma mediação e a outra parte se encontra fechada? Tem algum mecanismo, tem como solucionar isso para chegar em um ponto comum? Tem sim, Fred. É lógico que nem sempre a gente vai conseguir. Né? Não existe remédio perfeito, né? Sim. Eu sempre brinco que até Pelé chutava umas bolinhas para fora. É verdade. Né? Então não existe solução para todos os males. Mas dá para apresentar a coisa de maneira digna, honesta, com técnica e procedimento, que você vai virar o jogo de uma quantidade razoável. Porque tem gente que vai nascer e morrer acreditando que um vai ganhar, o outro vai perder, que existe o certo e errado, que existe a verdade absoluta, não sei o quê. Mas com as técnicas, por isso que a primeira sessão de mediação é uma sessão de apresentação da regra do jogo. Então, mediação é isso aqui, ó. E aí você vai explicar o procedimento, você pode explicar algumas técnicas, você vai explicar o papel do mediador, você vai explicar os princípios da mediação. Depois de contar essa história inteira, que vai durar aí pelo menos 1 hora, tá? 40 minutos, 50 minutos. Depois de você contar essa história inteira, você vai perguntar para a parte: você quer participar disso aqui? Falo, não. Eu falo, tá bom. Eu, na minha suspeitíssima opinião, falo assim: a porta do inferno está sempre aberta, pode ir. Agora, se quiser ficar no céu, fica aqui. Por que é o céu? Porque dura muito menos, porque o desgaste é muito menor, porque não tem a possibilidade de punição, porque vai gerar uma solução ganha-ganha, às vezes melhor do que você imaginava, que seria a sua melhor posição. Então isso é só aqui que você vai ter. Não, eu quero brigar pro resto da vida. Fique à vontade, mas não é aqui. Eu falo o seguinte, que são esportes diferentes. Você quer, se você chamar qualquer pessoa no Brasil para jogar futebol, ele tem uma noção bem clara o que é futebol. Sim. Não é verdade? Agora, se você chamar para jogar cricket ou badminton, talvez ele não entenda. Então você pode precisar explicar a regra do jogo. Então a primeira sessão é para isso. Eu tenho que explicar a regra. Tem taco, tem que passar na bolinha, num golzinho assim, não sei o que, ali que faz o ponto. Se fizer assim é falta, não pode. Então depois você explica a regra do jogo inteira da mediação, você fala: quer? Não, tudo bem, muito obrigado. Quer? Ah, então senta aí, agora vamos lá. Então eu acho que essa questão da aplicação das técnicas, e eu estou falando isso com base em quê? Com base no resultado que a gente tem no Brasil, comparado com o Canadá, comparado com França, comparado com outros países que adotam técnicas. O Brasil não quer adotar técnica e quer ter um resultado. É impossível. Agora, para aplicar técnica, por isso que não vai dar certo no judiciário. O judiciário quer que se resolva em 10 minutos, mas não é varinha de condão. Não existe. Pelo menos eu não encontrei ainda varinha de condão. Pode ser que exista, mas para mim não apareceu. E outra coisa, já chega assim, que tem a proposta de acordo? Tem. Que se tivesse já proposta de acordo, já tinha solucionado antes. Muitas vezes tem proposta de acordo, mas são inúmeros casos são menores do que a falta de proposta de acordo, né, digamos assim. E o Fernando, você sabe explicar para a gente, né, o que pode, as principais atitudes que pode levar a uma conciliação ou uma cisão, deixar de ter conciliação, o mediador, né, o conciliador, os principais erros e acertos que a gente pode ter, não necessariamente no Poder Judiciário, mas na vida como um todo. Perfeito, Frederico. Deixa eu só voltar num ponto que eu acho interessante. Assim, às vezes a proposta de acordo, ela é uma proposta de acordo formulada na lógica da posição e não da necessidade. Sim. Então, ter uma proposta, às vezes, é pior do que não ter. Sim. Porque a pessoa já vem fechada naquela lógica. E para a pessoa participar da mediação, ela tem que entender que é um jogo diferente. E como não é ensinado na faculdade, você chega numa sessão de mediação e a pessoa já fala, tem acordo? A probabilidade de você ter um acordo perde e ganha é muito grande. Então aí não vai ter aceitabilidade do outro lado. Uhum. Ao invés de ajudar, vai atrapalhar. A gente vê, né, contando esse caso aqui, tem um caso meu em andamento, que a co-mediadora estava me acompanhando, que é mais jovem, tem menos experiência do que eu,
ela viu a postura das partes na primeira sessão, ela ficou assim, não vai dar certo. Isso não vai funcionar. As partes, uma parte chorou, a outra parte esbravejou, a outra esbravejou mais ainda. A outra estava com medo e não queria de jeito nenhum. Isso não vai dar certo. Eu falei, fica calma, fica calma. Semana que vem nós vamos fazer a última sessão, tá todo mundo tranquilo agora. Por quê? É uma questão da aplicação das técnicas de conhecimento, de comunicação. Você saber, por exemplo, vou ficar só nas 3 etapas, porque o resto levaria mais tempo, mas vou ficar só nas 3 etapas básicas. Primeiro você tem que reduzir a espiral do conflito. Depois reconstruir a relação entre as partes, minimamente, relação de respeito, não é agência matrimonial. E terceiro, co-construir a solução. É lógico que para fazer dar esses 3 passos, você precisa de muita informação, muito conhecimento, muita capacitação, etc. Mas é o que se exige, né? Sim. O próprio CNJ recomenda. Então, não existe mágica. E aí, o mediador ele tem que ter a plena noção, como você citou no início, se a pessoa não tem, você chamou aí de experiência de vida, é o conhecimento também. Às vezes não tem experiência de vida, mas tem conhecimento, ele sabe das fases psicológicas. Quando você recebe uma notícia de confronto, você entra numa fase de negação, ou de vingança, ou de raiva. Se eu estou percebendo que aquela pessoa está naquela fase, não é a hora de eu tentar uma solução. Ser humano é igual bicho, né? Quando se sente acuado, parte para o ataque geralmente. Então, você tem que esperar aquela fase ser vencida para continuar os próximos passos. Só que vai ser resolvido muito mais rápido, com uma qualidade de acordo muito maior. E aí, voltando, né, para a questão que você mencionou das atitudes, é lógico que assim, a postura de algumas partes ou as características, tanto dos advogados quanto das partes, favorece ou dificulta o andamento do caso. E com muita tristeza eu falo aqui, eu falo sempre, não tem, é o fato de nós sermos, né, nós advogados sermos treinados para briga, que não vai adiantar. Então aquela postura beligerante, ela é péssima, é péssima. Por isso que o advogado tem que ser treinado em práticas colaborativas, para entender. O advogado que já foi mediador ou fez curso de capacitação, negociação e mediação, ele vai para uma sessão de mediação para entender a outra parte, entender as necessidades, para identificar soluções ganha-ganha, para aumentar a cooperação, para buscar um acordo de longo prazo co-construído, porque vai ser melhor para o cliente dele. É por isso que eu falo, se esse advogado do seu acordo lá na Justiça do Trabalho tivesse uma cláusula de benefício, tivesse feito esse dever de casa com o cliente dele e a partir do benefício do cliente ele tivesse também o benefício do ponto de vista de honorários, ele não brigaria. Ele não brigaria. Sim. Mas a gente quer resolver o nosso problema e na nossa cabeça resolver o nosso problema é brigar com os outros. Porque nós somos treinados para isso. Né? Espingarda 1, revólver, bazuca, míssil, caça, você vai sair o quê? Um fofo no 10º período? Eu fico brincando, né? Eu como faixa preta de Krav Maga, eu fico brincando, dedo no olho, chute no saco, assim por diante, de entrar para resolver. Se precisar uma escopeta para matar uma formiga, a gente entra. Exatamente. Só que na relação de longo prazo não vai dar certo, não. Porque o cara, né, o sujeito está armado, pronto. Sim. Então, quer dizer, vamos lá, voltando na sua pergunta, quais são as atitudes? Atitudes básicas. Vamos lá. Primeiro, como é que você entra numa negociação? Você entra para ouvir, não para falar. Ah, mas por que eu vou ouvir? Você vai ouvir para entender a necessidade da outra parte. Porque entendendo a necessidade da outra parte, você, conhecedor do seu cliente, vai gerar uma solução benéfica, flexível, de longo prazo, melhor do que você alcançaria brigando. Se é que você vai alcançar alguma brigando. Sim. Agora, lógico, tem situações que o cliente quer ganhar tempo. Então pode ser que, né, não estou dizendo que seja sempre o melhor caminho. Mas se ele quiser, por isso que a gente chama, a mediação é um método eficiente de resolução de conflitos. Se você não quer resolver, não vem para mediação não. Não venha. Então o advogado tem que ter esse conhecimento.
Se você fosse marceneiro, tem hora que você precisa do martelo, mas tem hora que precisa da lixa, não é? Sim. Tem hora que você precisa da chave de fenda, e assim por diante. Então, na advocacia ou na resolução de conflitos, nós estamos num ambiente de resolução de conflitos, se você quer resolver, ouça muito, mas saiba por que você está ouvindo, não é para contra-atacar, é para compreender e entender as necessidades. Quando você entende a necessidade, você viabiliza o ganha-ganha, porque você traz a sua necessidade e tenta compatibilizar isso. Vou dar um outro exemplo aqui, que é um caso famoso, não é meu. O casal se separando e um dos cônjuges brigando muito pela guarda da filha, até um belo momento que a mediadora falou que ela não precisava necessariamente brigar pela guarda da filha, que ela estava na luta da posicional, a guarda é minha ou é sua? É minha ou é sua? Lógico, tem guarda compartilhada, mas estavam brigando pela guarda, a guarda é minha, a guarda é sua. Lá para as tantas, ela percebeu que o que ela queria de verdade era a felicidade da filha. E ela tinha uma característica pessoal, que ela era assim, workaholic, trabalhava demais e praticamente não parava em casa. Chegava em casa 10 horas da noite e saía 7 horas da manhã. É melhor ficar com o pai ou ficar com uma secretária em casa? Então, onde é que está a felicidade da filha? Ela, na hora, abriu mão da guarda da filha. E ela passeava com a menina no final de semana, férias, isso, aquilo, outro. Quando ela tinha disponível, a filha estava lá com ela. Então ela saiu de uma lógica posicional que muitas vezes é induzida pelo próprio advogado. Não, a guarda, o importante é a guarda, por isso. Mas será que é isso que o cliente quer? Será que alguém se separa que é a infelicidade do filho? Eu acho que só se alguém estiver fora do juízo normal, né? Se a pessoa estiver no juízo normal, né? Você tem filho também, pequeno, eu também tenho. É impensável, né? Você querer o mal do seu filho. Em primeiro lugar, a saúde e a felicidade deles. Então, o advogado que coloca isso em primeiro plano, olha bem, essa é a necessidade humana. Não é guarda, se é guarda compartilhada, se não é, que é o valor da pensão. Não. Isso é tudo secundário no final da história. Primeiro é a necessidade humana. Que numa separação normalmente está ligado a isso. A felicidade dos filhos é questão patrimonial, de equilíbrio patrimonial do casal. Então, quando o advogado percebe isso e traz a necessidade em primeiro plano, depois é o verniz jurídico para resolver a história. Conhecimento jurídico é desprezível? Lógico que eu não estou falando isso, sou professor de direito desde que me formei, né, advogo, nada contra o direito. Mas esse avanço tecnológico, ele traz uma outra perspectiva. Eu volto na primeira pergunta que você, né, fez, que é a questão do porquê que você está nessa área aí. Porque aqui me dá respostas consistentes. Porque ficar que eu gosto de brincar, né? Você ficar apertando parafuso igual o Chaplin em tempos modernos, não sabe por que você está fazendo, mas está apertando parafuso, está apertando parafuso de todo mundo. Você sabe, quais são as consequências do seu trabalho para o seu cliente? Isso não me importa. Eu estou aqui, eu estou pensando nos meus honorários, em quanto tempo vai durar um processo, não sei o quê. Peraí, mano. Que planeta que você vive? Os advogados, de uma maneira geral, eles não levam muito em consideração as consequências que eles trazem para os clientes. Na verdade, o que acontece? Eu acho que não só os advogados, como as partes têm que usar a inteligência emocional em proveito próprio. Porque, na verdade, eles se auto-sabotam quando se põe a raiva na frente, põe sentimentos outros na frente do que usar a razão. Então eles têm que usar o quê? A inteligência emocional para tentar enxergar e solucionar o quanto antes o conflito, que seria bom para ele e bom para todos, né? E os advogados, no caso, deveriam usar essa inteligência emocional no sentido que para criar uma solução mais rápida e mais benéfica para o cliente. Exatamente, é a questão da advocacia colaborativa. Você fazendo esse trabalho dentro do seu escritório com o seu cliente, entendendo a necessidade dele para saber quais serão as estratégias, quais são as técnicas que você vai utilizar, onde que você quer chegar, onde o cliente precisa chegar, é que você vai para uma sessão de mediação e a raiva, por exemplo, vamos dizer, as práticas competitivas, que querer superar o outro, falar mais alto que o outro, desafiar, etc.,
isso tudo vai ficar claro para o cliente que são práticas que só vão levá-lo a uma situação pior. Sim. Então, a parte, por isso que a questão da técnica e do conhecimento da mediação, mais profundo do que simplesmente o direito ou simplesmente a comunicação não violenta, na minha percepção, a profundidade da negociação está na psicologia humanista. Porque é ali que tem um texto maravilhoso do Morton Deutsch, que é um psicólogo norte-americano, sobre a resolução de conflitos. Ele cria a moderna teoria do conflito. E ele responde a todas essas perguntas, mas numa lógica de uma profundidade absurda. As pessoas, né, isso já é Carl Rogers, as pessoas tendem a melhorar a sua posição. Só que elas querem melhorar passando por cima das outras. Só que às vezes a outra tem advogado também, né? Verdade. O pessoal esquece que existe advogado de lá, que existem direitos, que existem necessidades do outro lado. Então, por isso que eu pergunto, você celebraria um contrato com a outra bom só para ela? Não, né? Então tá. E aí quando ela vai para gerar soluções benéficas só para ela própria, eu falo assim, a outra parte, o que você acha? Que a outra parte vai aceitar? Eu espero responder. Porque aos poucos, e é isso que é interessante, por isso que no judiciário não vai dar certo, na minha opinião, isso não é opinião minha, isso foi a opinião da Conferência Pound de 1976. No judiciário não vai dar certo, porque ele já tem uma série de vícios que são absolutamente contra a lógica da mediação. Então é privado e mais. Mediação, resolução de conflitos na escola, que em 2020 passou a ser parte do currículo da Base Nacional Comum Curricular. Item 9 do ensino fundamental. Está lá na Base Nacional Comum Curricular brasileira. Uma coisa que nós não vemos hoje em dia. O caso que nós vemos aqui, que nós temos com muitos clientes professores da rede pública, né, não é incomum, até mesmo, pelo contrário, é comum que muitas delas já vieram reclamar por causa de pais agressivos, colegas agressivos, etc. E quando o problema é de fácil resolução, não precisaria nada daquilo, mas as pessoas esquecem, né, que começa o direito, termina o direito de cada pessoa quando começa do outro, né? Então é complicado demais isso. E, Fernando, o que você conceitua como sendo a escutativa? Escutativa é a técnica básica, né? É a técnica mãe, a mais importante da mediação, da gestão de conflitos. Eu até, apesar de um nome mais consagrado ser escutativa, eu até prefiro observação ativa, porque ela dá uma amplitude maior. Porque é lógico que tem a escuta, uma escuta compreensiva, não para contra-ataque, mas tem muito mais do que isso. Tem a questão da postura corporal, o contato visual, o interesse na pergunta, por isso chama escuta ativa. As técnicas, né, continuam aí, não começam, mas continuam na medida em que você pergunta, que você se interessa pela história contada pela outra pessoa, como o caso que eu contei há mais tempo aqui hoje, né, que o advogado estava falando, contando, eu falei, pode falar. Como assim? Dá oportunidade para a parte falar, por quê? Porque na fala as necessidades vão surgir. Então, a escuta ela é um instrumento empático para chegar na necessidade. Se eu deixar qualquer pessoa falar, ela vai me entregar todas as necessidades que ela tem, sem ela perceber. Quem não entende nada do assunto, chega na próxima conversa para ouvir e não está entendendo nada, não está entendendo assim, acha que é um bate-papo. Mas o mediador não. Aquilo é a necessidade X, Y, tal. Você vai só capturando e vai confirmando com a parte. Então a escutativa ela é o elemento básico fundamental. E é ela quem cria o primeiro alicerce de um procedimento de mediação, que é a relação de confiança. Quem não te escuta, você não cria relação de confiança. A pessoa que te ignora ou que não te dá a atenção devida, ela não cria conexão com você. E aí não te passa as necessidades.
né? Eu sempre brinco com palestra, curso, aluno. Você, que eu acabei de conhecer, abra seu coração, conte-me tudo, não esconda nada. Quem é você? Quem é você que está me perguntando isso? Realmente, ela não vai me contar. Sim. Agora, se eu sou seu amigo há 10 anos e eu chego para você, eu não preciso falar nada. Eu falo, e aí, Fred, como é que estão as coisas? E me coloco como ouvinte, a gente já tem essa relação de confiança. Sim. E aí você, estou com um problema aqui, ali, não sei o que, tal, família, ou no trabalho, isso, ou aquilo. Então, o mediador ele tem que ter esse conhecimento das técnicas, e começa pela escutativa, para poder saber, para poder ouvir um desabafo. Ah, mas a pessoa só reclamou. Ela está na fase da negação, ou da raiva, ou da vingança. É isso que ela vai fazer hoje. Então eu deixo. Eu anoto que ela vai me contar algumas necessidades dela. Fui desrespeitado. Falou 3 vezes desrespeitado, então está falando sobre respeito. Já anotei. No momento oportuno eu vou falar assim, você está falando sobre respeito? Pode ser que ela discorde. Eu falei, então, desculpa, pode continuar. Mas se ela falar, é isso mesmo. Ah, muito bem. Respeito tem diversas maneiras de ser satisfeito ou contemplado. Entendeu? Então, a escuta, ela perpassa todo o procedimento, porque as outras técnicas, muitas delas têm um momento muito adequado, assim, né? É nesse momento, lá no teste de realidade, por exemplo, é lá no finalzinho. E assim, por várias técnicas. A escutativa, ela é permanente, é o tempo inteiro da escutativa. E com um particular, assim, uma particularidade bem interessante, que é a questão do silêncio. Silêncio eu chamo de subtécnica da escutativa, mas tem gente que chama de técnica do silêncio denso, por exemplo, é também chamado de silêncio denso, que deve ser utilizado em muitos momentos de uma sessão de mediação. Por exemplo, momentos de emoção, momentos de reflexão, de dúvida. Então o mediador ele não completa a frase de ninguém, ele dá espaço para a pessoa emocionalmente se expressar. Está chorando, qual o problema? Eu também choro, qual o problema? Está chorando porque aquilo tocou profundamente. E as questões emocionais, subjetivas, elas têm um peso muito grande na resolução de conflitos, porque são necessidades humanas. Você consegue deixar o Frederico, pessoa humana em casa, e vir o Frederico, advogado, para o escritório? Nunca consegui, nunca conseguirei. Eu pergunto para todo mundo, eu fico impressionado com isso. Porque ninguém consegue deixar. Eu até pergunto assim, tem computador aqui no curso? Então, se não é máquina, se é ser humano, você não consegue dissociar. Então, é fundamental que as questões subjetivas sejam levadas em consideração, porque são necessidades humanas. Então, às vezes, você não consegue fechar um acordo, como já aconteceu comigo como mediador, por uma questão de falta de não contemplação da necessidade, do respeito, da dignidade, porque não teve um pedido de desculpas adequado. Porque para algumas pessoas isso é muito relevante. Uma coisa que a gente dá sempre exemplo, né, que nas consultorias que a gente faz para as empresas, né, com gestão de pessoas, RH, enfim, que o exemplo também tem que ser de cima para baixo. A gente não leva uma escada de baixo para cima, porque, como vou dar o exemplo do judiciário, eu entendo que essa mediação, esses cursos, esse aprofundamento, né, tem que vir dos juízes para depois eles têm que dar o exemplo, para depois os demais dos servidores, até para chegar lá na cadeia, lá embaixo do Sejusc, porque eles têm que dar o exemplo. Não adianta o CNJ exigir uma coisa e não dar o exemplo. Assim como numa mediação, os pais com relação aos filhos, empresas, os gestores, né, das empresas têm que dar o exemplo. Porque se eles não dão o exemplo, você não consegue da cadeia mais baixa o exemplo. Porque, mesmo que for de forma inconsciente, ele não faz, com o que eu vou fazer? Interessante você falar isso, porque muitas vezes a gente é questionado em empresas grandes, com muitas unidades e tal. Uma vez eu estava negociando com
uma empresa que tem 40 unidades no Brasil, todas as regiões do Brasil. E uma das chefes, né, que estava me contratando a nossa empresa, e ela perguntou qual é o principal fator. Eu falei, comprometimento da alta administração. Sim. Se não tiver comprometimento da alta administração, esqueça, não vai dar certo. Sim. Se tiver comprometimento, se isso for um projeto institucional para realmente aplicar essa outra lógica para alcançar um outro resultado e meça os indicadores, defina métricas para você medir o impacto que está gerando dentro da empresa. Sim. Isso aqui não é brincadeira para não gerar resultado, não. É para impactar verdadeiramente. Mas para impactar, você precisa de capacitação e você precisa do comprometimento do alto escalão. A gente já deu muitos cursos aí em que o CEO, o presidente, o superintendente participava. Meu Deus, é outro nível. Aí o comprometimento aparece, o exemplo está ali, como você mencionou. Então é fundamental a questão do comprometimento da alta administração para gerar o resultado. Agora, a questão do judiciário, eu permaneço na dúvida, porque acho que, primeiro, dá para fazer externamente, a gente não precisa, né, de se preocupar com o judiciário, e não se coaduna, né, toda essa lógica, os princípios, as técnicas de mediação, elas não fazem sentido dentro do judiciário do jeito que ele é montado e estruturado hoje. Sim. Né? Ele não funciona por inúmeras razões. Inúmeras razões. Então, o tempo é uma razão. A questão da lógica, da psicologia envolvida, a própria consideração do que é o êxito para o judiciário. O êxito para o judiciário é só o acordo. Nós temos 4% de acordo hoje, segundo o CNJ. Desses 4%, se a gente for analisar a qualidade desse acordo, eu sempre faço uma linha de desempenho assim nos cursos e falo para os alunos negociarem. Então, quando você está muito no início, a maioria não chega a 50%, porque não tem conhecimento técnico para alcançar 60%, 70%, 80%, 100%, 110%, 200%, 300%, 1000%. Fica todo mundo abaixo de 100%, quer dizer, todo mundo chega a um acordo, mas chega a um acordo de 50-50. A questão não é alcançar o acordo, a questão é a maximização da utilidade daquele acordo para as partes. Senão você está perdendo valor ao invés de gerar valor. Sim. Né? Daí a lógica do princípio de eficiência, da análise econômica do direito, essa coisa toda, né, ser impactante. Por isso que a administração pública, ela, de acordo com a lei, né, 13.140 e também do artigo 26 da LINDB, etc., está autorizada a fazer mediação. Por quê? É para isso. E quantas vezes a gente já vê no judiciário, né, apesar de um acordo, finalizar o processo, as duas partes saírem de ato se sentindo derrotadas porque fizeram o acordo. Exatamente. Ao invés de uma ou outra se sentir vitoriosa, não, as duas se sentiram derrotadas. Mas ali eles fizeram acordo, ali parecia mais salutar, melhor, mas no seu subconsciente não era isso que elas queriam, não daquela forma. É um acordo normalmente mal elaborado, né? A parte não sabe nem por que ela está brigando. A gente ouve isso em vários cursos, em vários casos concretos. A parte não tem clareza sobre o que ela quer. O advogado especialista em práticas colaborativas, ele tem que saber extrair da parte o que ela realmente quer. É igual eu estou falando, a parte lá, eu quero reduzir pensão, e sai com a pensão aumentada e acha maravilhoso, é porque ele não sabia o que ele queria. Exatamente. Na hora que ele descobriu que a felicidade da filha dele era algo mais importante de todos, mudou a concepção. Então ele faz um acordo lá, reduz um pouquinho a pensão. Mas foi isso que você me pediu, você está reclamando? Estou reclamando porque eu estou insatisfeito. Nem ele sabe. Ele não tem clareza. Por isso que a necessidade é fundamental. Mas foi o cliente que trouxe. Eu sei, mas a pessoa, quando está envolvida emocionalmente na questão, ela não tem clareza. O advogado colaborativo ou mediador tem que fazer isso aparecer. Porque as partes não trazem mastigado, porque não é lógica do senso comum. Isso é uma técnica aprofundada de mediação para chegar lá.
Tem pelo menos 4 técnicas: escutativa, silêncio, paráfrase, recontextualização, 5 porquês. Eu já falei 5 aí, para extrair isso da pessoa. Então, se você não tem o domínio da técnica, você vai... Ah, está celebrando muito acordo. Outro dia eu participei de uma composição de conflito que o órgão falou, nós estamos cumprindo, nós estamos chegando a 91% de acordo. Maravilhoso. Agora, tem que avaliar também a qualidade dos acordos. Exatamente. Vamos valorizar o que tem valor. Né? Não é só o acordo, é a qualidade do acordo. Quando nós, como advogados, tenho certeza que você já se deparou também, que na verdade as partes não estão querendo aquele tipo de acordo ofertado pelo juiz, mas o juiz, por si só, muitas vezes impõe e assim se sentem acuadas com a autoridade que o juiz tem, acabam fazendo mesmo não querendo, né? Mas então, como eu falei, assim, tantos juízes, começando pelo juiz, tinha que aprofundar nessa conciliação, na psicologia, para saber o que é, não é basta dar uma contraprestação para a sociedade, que é uma decisão, mas a forma mais salutar, benéfica para as duas partes, né, de solução. Eu conheço uma estatística, por exemplo, de que nas decisões judiciais de uma maneira geral, as partes alcançam 25% de satisfação. Quer dizer, nem quem ganha, porque é a metade, né, no mínimo ali, nem quem ganha, ou metade de quem ganha está satisfeito. E está satisfeito porque também, às vezes, não conhece que poderia ser muito melhor do que aquilo. Sim. Então, assim, tem até uma posse de um ministro do STF, até já saiu, não sei se é o direito, não é o direito não, mas de um ministro, ele fala que ele traz números estarrecedores, que o percentual de pessoas que procuram o judiciário já é mínimo, perto da demanda que existe. Sim. Por conta da complexidade, por conta do valor, pela demora, pelo desgaste e assim por diante. Então tudo tem que ser analisado para o judiciário, não é sentar na cadeira e achar que a sociedade está toda ali, todo mundo satisfeito. Não, a coisa está degringolando, né? Não funciona. Sim. E eu sempre brinco com isso aí que você falou. Existe a negociação, a conciliação, a mediação e a imposição. Sim. A imposição, meu amigo, eu sou autoridade, eu não vai fazer, não, então eu vou julgar, hein? E cuidado, porque agora não sei... Isso é imposição. Exatamente. Então, a primeira diferença dentro do sistema multiportas, né, básica, que é fundamental para entender, é dos métodos heterocompositivos, né, ou seja, poder judiciário e arbitragem, que um terceiro vai lá e vai decidir, ponto, para os métodos autocompositivos. Quem tem que decidir, quem sabe a necessidade dele é a parte. Lógico, eu estou falando de relação duradoura com conflito emocional. Não estou falando de direitos indisponíveis, absolutamente indisponíveis, que é judiciário mesmo. Pronto, aí é judiciário. Mas o judiciário, ou a arbitragem, ou mesmo a conciliação, decidir algo sobre uma relação duradoura com conflito emocional, isso é catastrófico. Catastrófico. Então agora eu vou começar a decidir para você questões de ordem pessoal. Como é que chama seu filho? João? Não, eu tenho que chamar Manuel. Você vai achar bom isso? Né? Outro dia, saiu no MGTV, a família colocou o nome no filho de P-I-E. P-I-I-E. E aí o cartório não aceitou. Aí a família entrou com uma ação judicial. P-I-E eu também não conhecia, eu acho que é de pouco conhecimento geral. Foi o primeiro faraó negro. Tá? E a família explicou isso para o cartório. O cartório se regulou. Foi para o juiz, capital do estado. A magistrada também não aceitou e sugeriu que colocasse um nome composto no menino. Carlos Piet, João Piet. Agora, o que o judiciário, o que um magistrado
é lógico, né? A lei está lá. Se for um nome, né, João Banheiro, tudo bem. Né, João Esgoto, né, sei lá, um nome estapafúrdio, pejorativo, ok. Mas Piê é o primeiro faraó egípcio. Tá é uma homenagem histórica. É até falta de conhecimento, né? Lógico, ninguém precisa saber tudo, não existe isso. Mas depois que você toma acesso a essa informação, num país que precisa debater o racismo, enfrentar e resolver como o nosso, uma postura do judiciário é inconcebível, na minha opinião, pelo menos. Então, quer dizer, é um nível de interferência na vida privada, na autonomia privada das partes, que não faz o menor sentido. Quem sabe o que é melhor para a parte nas relações duradouras com conflitos emocionais são as partes. Sim. Isso é o planeta inteiro, já chegou à conclusão. Mas existe avião e tem muita gente que vai morrer em 2025 que nunca andou de avião e só andou a pé a vida inteira. Sim. Né? Mas a tecnologia está aí. Então é a mesma coisa para mim. Por isso que eu falo que a tecnologia de ponta está disponível. Só que a pessoa não sabe que o sujeito ganhou o prêmio Nobel de Economia em 94, não foi anteontem, não. Os primeiros tratados de paz no Oriente Médio, que já faz um bom tempo. Né? Quer dizer, não utiliza essa tecnologia que está absolutamente disponível, os países mais avançados já usam, e a gente está querendo dizer como é que vai ser o seu filho. Ó. Não, seu filho não pode se chamar João, não, tem que se chamar Manuel. Que, na verdade, o próprio judiciário não publiciza, né, essas informações. Eles querem, como nós falamos lá atrás, eles querem impor uma taxa de conciliação, mas sem investir e sem publicizar o que tem que ser feito para tal, chegar a conclusão, né, aos números que eles querem. Sabe, muito interessante você falar da publicização aí, ou da publicidade. Começou a MGTV falando da notícia. Deu a notícia e falou que o Poder Judiciário tinha negado o registro do menino com esse nome. No final da mesma edição do jornal, assim, 10, 15 minutos depois, falou que o Judiciário já tinha voltado atrás. Olha só. É complicado. Deu exposição. Quer dizer, mas a questão está no cerne, né? De interferir numa lógica de uma família, né, negra, que queria fazer uma homenagem justa a um faraó, primeiro faraó negro, e que é impedida pelo Estado brasileiro. Isso é, num Estado democrático de direito, isso é no mínimo assustador, né? Eu fico arrepiado. Sim. Até rasga, né, a própria Constituição, né, nos direitos fundamentais. Então, Fernando, é isso. Muito obrigado por esse bate-papo aí. E espero que você tenha gostado de estar aqui conosco. E quem sabe até uma próxima. Com certeza, Fred. Eu gostaria muito de agradecer. Uma honra estar aqui com você, bater esse papo aqui. Estou à disposição para próximos papos, né? Para mim é sempre uma alegria conversar sobre esse assunto, porque o que eu posso dar de publicidade a esse assunto é sempre muito caro para mim. Eu acho que é um assunto que, eu sempre digo o seguinte, quanto mais outras pessoas souberem do assunto, mais eu serei beneficiado também. Sim. Então eu vejo que, né, nós, como sociedade, como advogados, como pessoas que teoricamente estão aí para resolver problemas, a gente pode ir muito mais longe com essa tecnologia. A gente tem muito a caminhar nisso. E essa informação está disponível, tem que ser ampliada, divulgada, debatida, porque tem muitos mitos, muita desinformação, né? A pessoa critica por uma coisa que nem sabe o que é, não tem conhecimento, vou perder o horário de sucumbência, faz umas bobagens assim, que tem outros ganhos muito maiores para observar. Então eu agradeço muito. E foi um grande prazer estar aqui com você. Prazer foi nosso.